dela, começou a produzir conteúdo e eu comecei a perceber que eu tinha que orientá-la de alguma forma. E aí comecei a falar, não faz isso, não faz aquilo, você não pode falar isso, você não pode postar aquilo. E aquilo foi começando a me trazer uma angústia, porque eu vi uma série de meninas na mesma situação que ela, meninos também, acadêmicos, enfim, que produziam conteúdo e não tinham a mesma noção que ela estava passando a ter, porque eu tinha essa preocupação em relação a ela. E eu fiz uma reunião com as amigas dela e disse, vamos conversar, porque eu preciso dizer para vocês o que vocês não podem fazer para não entrar numa furada. E foi daí que surgiu a ideia de abrir um perfil no Instagram com esse conteúdo, para que eu pudesse espalhar para o maior número de pessoas, de acadêmicos, de médicos, uma forma correta de se fazer marketing, sem que possa haver uma responsabilização no futuro, seja ética, seja jurídica. Então, a ideia aqui é essa, a ideia lá na minha rede, no meu perfil também é essa. E o que é que acontece? Como eu já disse aqui para vocês, eu não posso entender o marketing separado do direito. Eu preciso fazer o casamento desses dois para que eu produza conteúdo nas redes sociais de forma segura. Então, existe um ramo hoje do direito, chamado direito digital, que ele regulamenta as relações dentro do ambiente digital. Ele resolve conflitos que envolvem liberdade de expressão, direitos autorais, proteção de dados, que é a LGPD, e crimes no meio digital. E é preciso que essas noções de direito elas sejam, de fato, assimiladas, compreendidas, para que esse conteúdo na rede social seja feito de uma forma segura. Por que isso, Simone? Porque, gente, o que vocês precisam imaginar é que o perfil profissional de vocês é um canal de televisão. No momento em que você posta alguma coisa, no momento em que você faz uns stories, no momento em que você posta no feed, você está publicando, você está utilizando um canal de televisão seu, particular, mas está conectado com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, vocês não podem também jamais achar que uma conversa minha com Lara, em que a gente está sentada tomando um cafezinho, e eu digo, Lara, eu não gostei daquele hotel que eu fui, achei que ele não tinha limpeza adequada, não gostei das instalações e tal. É uma conversa minha com Lara particular, eu estou falando para uma pessoa. No momento em que eu abro o meu perfil, abro meus stories e começo a dizer, gente, esse final de semana eu fui para aquele hotel X, uma porcaria. Nunca mais eu piso os pés lá. Olha, quem está pensando em ir, esqueça. Eu não posso fazer isso. Eu não estou me dirigindo a uma pessoa apenas. Eu estou dando publicidade para várias pessoas ao mesmo tempo. E isso tem proteção jurídica. É isso que as pessoas não entendem. A questão não é você não ter opinião e não poder expressar a sua opinião. Você pode. A questão é você não pode dar publicidade de uma forma incorreta ao seu posicionamento, aos seus pensamentos, às suas críticas. Porque se ela vai envolver uma outra pessoa, e aqui eu digo pessoa, tanto física como jurídica, eu tenho que andar nas normas jurídicas. Eu tenho que entender como o direito funciona para poder não ser demandado, para poder não ter um processo judicial em relação àquela minha conduta. Então, eu tenho aqui dois tipos de normas que você precisa entender basicamente. Eu tenho normas morais
e eu tenho normas jurídicas. Qual é a diferença? A norma moral, ela tem uma gravidade muito menor. Então, eu estava pensando hoje de tarde como é que eu ia explicar a norma moral e me veio um exemplo meio esdrúxulo, mas eu vou dizer. Numa Copa do Mundo, teve um técnico de futebol que ele, na frente das câmeras, ele acabou fazendo um gesto meio complicado no nariz. E todo mundo viu aquela situação. E aquilo gerou a maior polêmica, né? Como é que um técnico faz esse gesto no nariz no meio da jogada, enfim. Aquilo ali é uma norma moral, né? Nós não entendemos como adequado que aquele técnico faça aquela determinada conduta. Mas isso não passa de uma opinião, entende? Ela não transborda uma opinião. Agora, quando eu tenho uma norma jurídica, aí eu tenho limites muito mais bem definidos. Então, eu posso ter uma norma, um limite para a produção de conteúdo, que seja um limite jurídico, civil. E o que é que significa isso? Que pela minha conduta eu posso ser responsabilizado com danos morais ou patrimoniais. Danos morais, eu vou pagar uma indenização, e danos patrimoniais, eu também pago uma indenização na medida daquele dano, daquele prejuízo que eu causei com o meu ato. Além disso, eu tenho um limite jurídico criminal para a produção de conteúdo também. E qual é a consequência se eu ultrapassar essa norma jurídico-criminal? Eu tenho uma multa, eu tenho trabalho social, detenção e reclusão. E, além disso, eu tenho limites ético-profissionais. E aqui vem o Conselho Federal de Medicina. E aí eu posso ter advertência, cassação, suspensão. Portanto, abram a mente para entender que a preocupação não deve ser somente com o Código de Ética Médica, com o Conselho Federal de Medicina. A preocupação tem que ser com todo o ordenamento jurídico, porque todos nós estamos submetidos a essas normas jurídicas, quer saibamos, quer não. E a questão é essa: muita gente erra porque não sabe. Muita gente erra porque não tem esse tipo de conhecimento. Não erra por ser algo voluntário, não erra porque deseja errar e provocar aquele dano. Mas a falta de conhecimento não exime aquela pessoa de responder pelo dano que ela causou. Entende? Não existe no direito a possibilidade de uma pessoa dizer: eu não sabia dessa regra, porque a regra está posta. É preciso que você saiba, é preciso que você busque conhecimento jurídico antes de iniciar nas redes sociais, para que não cause um dano, para que não tenha um prejuízo, para que não gere um processo ético ou um processo jurídico. E aí eu venho aqui com as questões morais, que eu disse que são regras com uma importância menor. E as consequências, obviamente, são menores também. Então, eu tenho, por exemplo, condutas impróprias em relação a piadas, em relação a memes, em relação a uma bebedeira que eu posto na rede social, uma exposição exagerada. Todas essas são condutas morais, né? São regras morais, limites morais, que precisam ser observados, sim. Por quê? Porque é preciso zelar pela imagem também na rede social e na rede profissional.
Então, toda a comunicação ali dentro, ela cola na pessoa que está produzindo. Então, é importantíssimo que haja esse tipo de preocupação também. Agora vem os tipos de limites jurídicos civis. O que seria isso, Simone? Eu preferi traduzir isso aqui em exemplos para que vocês conseguissem entender melhor esse tipo de limite. Então, criticar a conduta de alguém, criticar uma empresa, produtos ou instituição, não pode, eu tenho um limite jurídico para isso. Então, eu vejo muito médico na rede profissional dizendo: eu não recomendo tal produto não é eficaz. Eu vejo também pessoas dizendo: acabei de fazer um pedido na farmácia tal, gente, que serviço péssimo, a farmácia não me entregou, trouxe o produto errado, nunca mais vou comprar na farmácia tal. Eu vejo gente, e aí fica a lição para o acadêmico de medicina, eu vejo gente dizer: gente, na minha faculdade as aulas estão uma porcaria, o professor não está indo, as aulas que eram para ser presenciais estão sendo em EAD, as aulas práticas não foram repostas, está uma bagunça. E aí você critica a instituição, ou você critica um hospital, ou você critica uma clínica onde trabalha. Isso não é possível, porque você tem um limite jurídico em relação a essa conduta. E, gente, deixa eu ser sincera aqui, os processos existem. Eu já vi médica na rede profissional dela dizendo: estou sendo processada pela empresa Y de cosmético porque eu fiz uma publicação para um produto assim e para o outro produto assim. E esse produto assim era o produto dessa empresa. Sabe? Pode e não pode, bom e ruim. E aí ela indicava o produto da empresa. A empresa processou. A outra questão é plágio, indicar a fonte, se usa uma imagem ou um texto de uma outra pessoa. Esse é um tipo de limite jurídico também. Um outro limite jurídico: usar imagem, voz ou nome de pessoas sem autorização. Isso aqui é muito comum. Eu vejo muita gente fazendo stories, postando no feed, usando imagem de pessoas, pode ser uma pessoa pública, inclusive. Não pode usar, se você não tem autorização dessa imagem, essa imagem não pode ser publicada. E interessante que hoje eu respondi uma pergunta no meu direct de uma seguidora que perguntava assim: o médico ele pode postar uma foto ou um filme no local de trabalho e atrás apareça, sendo que atrás apareça algumas outras pessoas? Existe algum problema nesse fato? E eu disse: existe. Se as pessoas que estão aparecendo no vídeo desse médico não autorizaram a imagem, elas podem sim processar, porque houve o uso da imagem de forma indevida. E a nossa Constituição Federal, ela protege a imagem, ela protege a imagem tanto da pessoa física como da pessoa jurídica. E aí eu tenho a voz como parte disso, o nome das pessoas, a logomarca. Então, tudo isso é objeto de proteção pela Constituição Federal. E aí, essa pessoa que me perguntou no Instagram, depois revelou: eu apareci no fundo de uma filmagem e não gostei. E eu não quero que isso aconteça mais, eu não me senti bem. Então, olha só, às vezes as pessoas fazem achando até que estão
fazendo um favor publicando aquilo na rede social, porque como assim a pessoa não vai gostar que eu publique a imagem dela? Só que não, né? Depende da pessoa. Então é importante que se pergunte: eu vou publicar na minha rede social, posso publicar a sua imagem? Eu vou marcar o seu perfil lá, tudo bem? E aí você já tem um certo consentimento. Se for em ambiente de trabalho, onde existe uma equipe profissional, isso ainda é mais complicado, porque existe também a norma trabalhista. Então, é importante que vocês entendam que preservar a imagem das pessoas, preservar a imagem das empresas, instituições, é extremamente importante mesmo. É algo fundamental para evitar um problema na rede social. A gente tem também os tipos de limites jurídicos penais. Quais seriam eles? E aí eu trouxe aqui aqueles que são mais compatíveis com as redes sociais, que é a injúria, ofender a dignidade ou decoro de alguém através de xingamentos, então, escrever lá, essa pessoa é ladrão, babaca, né? Fazer algum tipo de xingamento em rede social. Isso é considerado crime de injúria. A calúnia, que é acusar alguém de crime, e aí você diz lá que a pessoa roubou, que a pessoa plagiou alguém e atribui algum tipo de crime àquela determinada pessoa. E a difamação, que é a imputação de fato ofensivo à vítima, que não precisa ser um crime e que pode ser verdade, mas você não tem o direito de dar publicidade a esse tipo de informação. Então, por exemplo, dizer que alguém não pagou a mensalidade da escola, que é caloteira, dizer que não deixa de pagar as contas, dizer que o hospital não está pagando os seus empregados e que é por isso que você deixou de trabalhar naquele hospital, naquela clínica. Esse fato, inclusive, pode ser verdade. Não é que você esteja mentindo. Porém, você não pode dar publicidade a esse tipo de informação, porque no momento em que você publiciza isso, você está diante de um crime de difamação. Então, muito cuidado com as críticas que vocês fazem à instituição de ensino que vocês estudam, às empresas que trabalham. Não importa se aquele fato é verdade, se você publica numa rede social, você está cometendo um crime. E aqui eu achei interessante trazer para a informação de vocês uma lei nova desse ano, a Lei 14.132 de 2021, que fala do crime de perseguição, do stalker. E foi algo super interessante que surgiu porque havia essa lacuna na lei penal das pessoas que abordam outras através dos meios tecnológicos, assediando de forma insistente, e essa lei veio justamente para coibir e punir esse tipo de conduta. Então, saibam que a rede social não é terra de ninguém, a internet não é terra de ninguém, existe sim lei, existe código penal a ser aplicado, existe uma lei agora para os stalkers, certo? Então, todo mundo fica ligado, porque a proteção existe. E agora a gente vai mais a fundo numa questão que interessa a vocês, que é a questão profissional sobre publicidade médica. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução 1974 de 2011, que traz normas éticas para os médicos em relação à publicidade. E aqui eu quero fazer
eu vou querer fazer uma consideração aqui com vocês. Primeira coisa, eu estou falando aqui de uma norma ética, eu não estou falando de uma norma jurídica. É possível que eu tenha uma conduta e essa conduta, ao mesmo tempo, ela fere uma norma ética e fere uma norma jurídica? É possível. O que significa isso? Que, ao mesmo tempo que eu vou responder ao Conselho Federal de Medicina em um processo administrativo, um processo ético, eu também vou responder em um processo judicial perante a Justiça. São coisas diferentes. O Poder Judiciário e o Conselho Federal de Medicina. Quando eu estou no Conselho Federal de Medicina, eu estou falando de normas éticas, eu estou falando de processo administrativo. Quando eu estou na Justiça, no Poder Judiciário, eu estou falando de processos judiciais e eu estou falando de normas jurídicas. É possível que, com uma conduta, eu tenha responsabilidade nas duas esferas, é possível. Porém, eu agora vou tratar aqui com vocês da questão ética dentro do Conselho Federal de Medicina e em relação à publicidade. Publicidade e mais algumas coisinhas que eu achei importante incluir para que vocês se atentem no momento em que vocês estejam cursando a faculdade. O que é que o acadêmico não pode fazer? Ele não pode prescrever tratamentos e realizar consultas. E isso precisa ficar muito claro no momento em que ele estiver em atendimento, em aula prática, porque o Código de Ética do Estudante de Medicina, inclusive, exige que ele esteja muito bem identificado para que não haja uma confusão entre o estudante de medicina e o médico. Portanto, cuidado na identificação, sempre que vocês estiverem realizando atendimentos, deixar claro, através de crachá, que é acadêmico de medicina, estudante de medicina. A outra situação é filmar dependências do local do estágio e postar. Não pode. Então, eu vi um hospital, eu fui atender em um hospital público e quando eu cheguei lá, eu vi uma série de irregularidades. Saí filmando tudo e fui e publiquei na minha rede social. Pode? Não pode fazer isso. Não pode. O que é que deve ser feito? Deve ser noticiada a autoridade competente, inclusive o Conselho Regional de Medicina, para que as autoridades tomem as medidas cabíveis. Não é o estudante que vai publicar isso na sua rede social para que ele ache que vai resolver o problema. Não resolve dessa forma. Divulgar o hospital ou a clínica que está realizando o estágio. Isso também não é possível, porque aquilo que eu falei lá atrás. Existe uma proteção jurídica ao hospital, à clínica, a empresas, a instituições. Que proteção jurídica é essa? Eu não posso ficar mostrando o nome, eu não posso ficar mostrando a logomarca, porque tudo isso vincula a imagem dessa empresa, desse hospital, dessa clínica. Então, toda vez que você estiver em um ambiente, você precisa evitar mostrar aquele ambiente, identificar aquele ambiente. E aí eu uso um exemplo para que vocês entendam um pouco na prática o que isso significa. Você dá uma festa e aí sua amiga vai até sua casa. Quando ela chega na sua casa, ela resolve pegar o celular e filmar o seu quarto, filmar o seu banheiro, filmar a sua cozinha e postar nas redes sociais dela. E aí? Tá certo isso? Você vai se sentir bem de ter a sua casa invadida, a sua casa publicada pela sua amiga sem qualquer comunicação, sem qualquer autorização?
Então, é mais ou menos isso. O hospital, ele tem condutas, a clínica tem condutas, inclusive de segurança. E que se você coloca aquilo na rede social, você expõe aquele ambiente. Então, é preciso ter muito cuidado quando vocês fazem essas fotos, quando fazem essas filmagens, para que não identifique o local onde você está. E você não é repórter, é o que eu vivo dizendo. Não é repórter para sair tirando foto e publicando aquilo que você vê de errado. Deixa isso para quem tem autorização legal para fazer. Acadêmico de medicina, médico, não é jornalista. Então, não tem que sair noticiando aquilo que viu, certo? Então, tirar fotos de profissionais e pacientes e postar é algo que também não é possível. Por que fotos de profissionais? A mesma coisa que eu falei lá atrás. A Constituição Federal, ela protege a imagem das pessoas. Se esses profissionais não autorizaram, você não pode supor que aquilo vai ser agradável para ele, que ele deseja que a foto dele seja publicada na sua rede social, que tem 15 mil pessoas, que tem 50 mil pessoas, ou que tenha 10 pessoas. É preciso que tenha uma autorização. É preciso que tenha um consentimento. E de pacientes, a mesma coisa. E para o médico, isso é impossível. Publicação de paciente é impossível. É uma infração ética já consolidada, explícita, enfim, pelo Conselho Federal de Medicina, não pode. Filmar o procedimento, mesmo que autorizado pelo médico, e mesmo que preservada a identidade do paciente. Não faz isso, tá? Porque aquele é um momento sagrado, aquele é um momento específico, aquele é um momento em que existe um ato profissional. E aí o médico diz, não, eu deixo você filmar, mas o médico, ele não pode autorizar a filmagem da imagem de uma outra pessoa. Entende? Ele pode autorizar a filmagem dele próprio, naquele determinado ato, naquele determinado procedimento. Mas ele não pode dizer, filma aqui, e aí está a equipe toda naquele procedimento, aí está o paciente. Então, não é o médico que autoriza a gente. Não existe isso. Ai, mas eu filmei porque o médico deixou. O médico, ele deixa você fazer qualquer ato relativo à medicina. Não, você pode vir aqui, me ajuda, traz esse equipamento, faz aquilo. Mas a filmagem de outras pessoas, ele não tem o direito de autorizar. Tirar selfie e mostrar a logomarca do hospital no roupão cirúrgico. Aí eu sempre oriento. Tá, vai tirar selfie, tenta não mostrar o roupão, tenta não mostrar a logomarca do hospital, com aquele mesmo cuidado. Por que a logomarca? Porque da mesma forma que o nosso rosto é a nossa imagem, a logomarca é a imagem da pessoa jurídica. Então, todo mundo aqui conhece a logomarca da Apple. Não identifica a Apple em qualquer lugar? Então, é a cara dela. Então, não é possível fazer isso. Evite fazer isso, porque você evita problema. Tirar selfie sorrindo no centro cirúrgico. E aí eu digo, tem uma frase que eu digo bastante, que é a seguinte: medicina não é glamour. Por mais que vocês, acadêmicos, se sintam felizes naquele momento de aprendizado, naquele momento tão sonhado de praticar um ato médico, não é possível que você transborde essa sua alegria, principalmente nas redes sociais. Contenha essa satisfação. Por quê? Porque, na verdade, aquele momento é um momento muito sensível para todos que estão participando. Então, eu já tive meus filhos fazendo um procedimento cirúrgico. E eu digo, é uma sensação de tensão. Se eu vejo o médico do meu filho, da minha filha, sorrindo, tirando selfie no centro cirúrgico, no momento em que eu estou esperando eles saírem daquela cirurgia,
para mim, aquele profissional acabou. Não é o que eu espero como paciente de um profissional. Não é, para mim, isso não é uma conduta ética. Agora, eu posso tirar uma selfie com o rosto um pouco mais sóbrio e com expressão de atenção, de cautela, aí é diferente, certo? Falar que acompanhou o médico X na cirurgia Y. Evitem dizer isso também. Por quê? Porque eu falei lá em cima que a imagem ela é acompanhada pelo nome. A imagem não é somente a foto, a imagem física da pessoa, é a voz, é o nome. Então, eu tenho que preservar tudo isso em relação às pessoas. Aí você vai acompanhar um médico, ele permitiu que você assistisse a cirurgia, e depois você abre seus stories e diz, gente, eu já fiz uma cirurgia maravilhosa com o doutor fulano de tal, e foi ótimo, ele foi muito agradável, e aí você está até fazendo elogio, e aí você acha, puxa vida, é impossível, né? Eu estou registrando aqui meu elogio, é impossível que ele não goste disso. Aí, 300 mil seguidores saem do seu perfil e vão até o perfil do médico X. Doutor, pelo amor de Deus, me leve também. Deixa eu fazer a cirurgia com você. Eu gostei, fulana de tal, ó, foi lá no perfil dela, disse que fez hoje, eu também quero ir amanhã. Ou então aquele médico, ele está lhe levando ali numa confiança para assistir aquela cirurgia. E você coloca ele numa situação delicada, no momento em que você publica essa informação. Fazer procedimentos para o qual não está habilitado. Também é algo que não é possível. E aí eu deixo uma grande consideração aqui para o acadêmico de medicina nas redes sociais. Que é a seguinte: não digam o que vocês fizeram em relação àquele acompanhamento que você realizou. Então, você foi acompanhar um médico Y, ele fez uma esterectomia. E você acompanhou o procedimento e o médico resolveu dar determinada confiança para que você participasse até o limite em que ele achava possível daquela cirurgia. E aí você abre o seu perfil na rede social e diz, olha, hoje eu fui para a cirurgia tal, eu fiz isso, isso e isso nesta cirurgia. Você ainda é um acadêmico de medicina, certo? Então, é muito delicado que você exponha que você fez determinado ato médico. Então, o que é que eu sugiro? Quando você quiser relatar, diga apenas que você observou, que você assistiu. Ah, hoje eu fui para a cirurgia, que foi muito interessante, uma cirurgia de esterectomia, e quando eu cheguei lá, o médico fez todo o procedimento, e aí você disse que o procedimento é assim, que o procedimento é assado, e explica qual é a função daquele procedimento, o que é que a paciente estava sentindo, mas não diz que você fez, certo? Não diz que você participou daquele momento, tá? Mostrar peças cirúrgicas. Isso também é uma complicação. Por quê? Porque isso é entendido como um ato de sensacionalismo. Então, mostrar peças cirúrgicas é algo que eu também não aconselho na rede social. O que seria isso, Simone? Depois de uma cirurgia, algum resto de cirurgia, tem gente que às vezes mostra e já deu problema, inclusive, até com médicos que fizeram vídeos mostrando e isso foi complicado. O médico tomou processo ético, enfim. Então, evitem mostrar restos cirúrgicos, sangue,
porque isso geralmente é entendido como um sensacionalismo. Mostrar dados que identificam o paciente. Um exame, por exemplo, não é possível. Mostrar o time-out no centro cirúrgico. Esse time-out, ele tem informações do paciente. Então, isso dá problema. Eu vi, inclusive, quem colocou essa informação foi uma médica que ela sugeriu, inclusive, para os estudantes de medicina que não fizesse isso, porque provavelmente deu problema para ela. E aí ela abriu os stories e falou, gente, ou ela viu dar problema com alguém. Eu queria dar um conselho para vocês, não mostrem o time-out no centro cirúrgico, porque vai dar complicação e etc. Divulgar conteúdo de forma sensacionalista ou inverídica. O que seria algo sensacionalista? Gente, eu estava no hospital Y e lá está circulando a notícia de que está tendo um surto, um novo surto de Covid, com a nova forma do vírus e etc, e etc. E aí você começa a relatar isso na sua rede social. Isso é um conteúdo sensacionalista. Fazer qualquer procedimento sem supervisão médica, ainda que já tenha experiência. O acadêmico de medicina, ele pode sim fazer pequenos procedimentos, pequenos atos, sempre acompanhado pelo médico. E é o médico que vai avaliar esse tipo de procedimento. Então, é importante que você sempre esteja com a supervisão médica. E o Código de Ética do Estudante de Medicina ainda vai além. Se for algum procedimento que envolva o pudor do paciente, é preciso que o médico esteja presente acompanhando este acadêmico de medicina. Então, tudo que envolva pudor de paciente, médico do lado, colado com o acadêmico de medicina. Agora vem a grande pergunta. Simone, se eu acabar fazendo alguma bobagem, mostrar algo que eu não deveria mostrar, por exemplo, isso aí que você falou. O que é que acontece? Eu ainda sou estudante de medicina. Bom, se você ainda é estudante de medicina, você não tem o CRM. Se você não tem o CRM, você não pode ser processado pelo Conselho Regional de Medicina, pela infração de normas éticas. Mas isto não significa que você não pode ser processado judicialmente. Entende a diferença? Aquilo que eu expliquei mais atrás. Eu tenho uma mesma conduta e essa mesma conduta pode haver um processo judicial e pode haver um processo ético. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu filmei e mostrei um paciente num procedimento cirúrgico com uma estudante de medicina. Postei na rede social. Vai haver o processo ético junto ao Conselho Regional de Medicina? Não. Você não tem CRM. O paciente, se houver dano, se ele considerar que aquela filmagem não deveria ter sido feita, que ele foi exposto e que não houve uma autorização, ele pode processar judicialmente esse acadêmico de medicina? Pode. Entende a diferença? E como é importante saber não só das normas éticas, como das normas jurídicas. Então, eu resolvi colocar aqui o não pode para o médico. Porque o médico ele vai ter muito mais restrições em relação à questão da publicidade do que o acadêmico de medicina. O acadêmico de medicina, ele precisa ter interesse pelas normas éticas, por quê? Porque é muito importante que ele comece de forma correta o seu perfil profissional, porque aquele perfil profissional vai ser usado posteriormente, quando ele tiver o CRM dele,
E, ao mesmo tempo, ele precisa fazer um perfil que esteja de acordo com as normas jurídicas, porque a qualquer tempo ele pode ser processado judicialmente caso haja alguma infração às normas jurídicas também. Então, essa é a importância do acadêmico saber tanto as normas éticas do Conselho Federal de Medicina, mesmo que não sejam aplicadas a ele naquele momento, como as normas jurídicas, os limites jurídicos para evitar um processo judicial. O que é que o médico não pode? Aí eu já me antecipei. Eu trouxe aqui a questão do que o médico não pode fazer em relação à publicidade, para que vocês já entendam que no momento em que estiverem na condição de médico, o cuidado ainda é muito maior, porque o CRM de vocês vai estar em jogo. Então, o que é que o médico não pode? Garantir resultado antes e depois. Não pode. Por isso que não pode publicar a foto de antes e depois. Certo? Não pode publicar só a foto do depois e não postar do antes. Também não pode. Anunciar produtos valendo-se da profissão. O médico ele não pode se colocar na condição de garoto propaganda. Principalmente em relação a produtos que tenham conexão com a atividade profissional dele. Por exemplo, cremes, produtos estéticos, remédios manipulados, enfim. Ele não pode tirar também fotos de profissionais e pacientes e postar, pelo motivo que eu já expliquei para vocês lá atrás. Filmar o procedimento, aí essa parte aqui tem que dar uma cortadinha, porque eu fui editar, mas não consegui. Filmar o procedimento, mesmo que preservando a identidade do paciente, certo? O Conselho Federal de Medicina não permite, mesmo que você não mostre o rosto do paciente, mostre o dedão do pé do paciente, não pode. Não pode mostrar o paciente de forma alguma, em condição nenhuma. Tirar selfie e mostrar a logomarca do hospital no roupão cirúrgico, também pela mesma circunstância que eu já disse lá atrás. Tirar selfie sorrindo no centro cirúrgico, porque o Conselho Federal de Medicina exige a postura de sobriedade do médico. Mostrar peças cirúrgicas, porque isso pode ser interpretado como sensacionalismo. Aliás, é um sensacionalismo. Mostrar dados que identifiquem o paciente, o exame, por exemplo, mostrar uma ultrassonografia, mostrar um exame de sangue, mesmo cobrindo a identificação, não pode, o documento não é do médico, o documento é do paciente. Mostrar o time-out no centro cirúrgico, não pode, porque tem também informações relativas ao paciente. Divulgar conteúdo de forma sensacionalista ou inverídica. Informar especialidade sem ter o RQE registrado. Isso aqui é uma das maiores causas de processo ético no Conselho Regional de Medicina. Informar, por exemplo, geriatria. A pessoa é residente ainda em geriatria. E aí ele coloca no perfil, ele escreve lá na bio, geriatria, ou então residente em geriatria. Não pode. Se ele não tiver o RQE, ele não pode fazer qualquer menção à especialidade. Nem hashtag, viu? Nem hashtag. Se botar hashtag geriatria, o Conselho também não está permitindo. Fazer publicidade para empresas. E aí eu digo que o acadêmico de medicina, ou acadêmica de medicina que faz o perfil para se tornar um influenciador e vender publicidade, vai passar por essa restrição no momento em que tiver o CRM. Ai, Simone, mas eu vejo muitos médicos fazendo isso. Vendendo o cupom, colocando lá o cupom do Super Coffee, colocando o cupom, enfim, da Academia Y, colocando isso. Não pode, gente, não pode. E assim, antes o Conselho Federal de Medicina restringia essa publicidade apenas para a área médica.
Agora, a norma diz para empresas em geral. Então, se você se coloca como um médico no seu perfil, você não pode fazer publicidade para empresas. Receber comissão por produtos em relação a farmácias, né? Enfim, o médico não pode indicar, fazer publicidade de determinados produtos e receber comissão. Divulgar endereço e telefone em palestras e entrevistas. O médico também não pode fazer isso. Se ele estiver dando uma entrevista, se ele estiver fazendo uma palestra, ele não pode no final, no início, no meio dizer, gente, olha só, meu telefone para contato é tal e tal, meu endereço, quem quiser marcar uma consulta, é só ligar que minha atendente vai lhe atender, vai fazer o seu registro lá na minha agenda. Não pode fazer isso. Se for em entrevista e palestra, não pode divulgar endereço e telefone. Fazer contratos com influenciadores digitais para falar sobre consultas e resultados. Não pode. Por quê? Porque você não... Esse tipo de publicidade é totalmente contra os princípios éticos do Conselho Federal de Medicina. Ai, mas eu atendi uma influenciadora que foi no meu consultório, fez um procedimento e ela resolveu postar o antes e depois dela na rede social dela. Ok, deixa ela com a rede social dela postando lá. É a rede social dela. Você não pode trazer para sua rede social aquela imagem da influenciadora que é sua paciente, ou seja, você já está expondo o paciente e ainda por cima fazendo um contrato com ela, olha, vai lá, eu faço procedimento, você não paga nada, e aí você publica na sua rede. Não dá, certo? Fazer consultas através das redes sociais, inclusive por WhatsApp, é totalmente proibido pelo Conselho Federal de Medicina. Então, se alguém no seu perfil começa a fazer perguntas e mandar resultados de exame e pedir o que é que eu faço, o que é que eu tomo, não pode responder. Não pode de jeito nenhum. Vai dizer que o Conselho Federal de Medicina proíbe aquele tipo de conduta. Agora, vamos para a parte importante. Então, Simone, o que é que pode fazer? O que é que o acadêmico pode fazer no perfil dele? E aí vem tirar selfie com pijama cirúrgico antes de entrar no centro, sem a logomarca, não tem problema. Tirar fotos de instrumentos cirúrgicos e explicar para que foram usados, também não tem problema. Mostrar aparelhos que são usados naquele procedimento e a função dele. Mostrar exames que orientaram a cirurgia sem qualquer identificação do paciente, por exemplo, raio-x, ultrassonografia, mas com todo zelo. Isso aqui até talvez eu até retiraria, porque é um documento que não é seu, tá? Eu acho que eu prefiro que vocês não usem. Explicar como se vestir e como se higienizar antes de entrar no centro cirúrgico, como calçar a luva, explicar qual vai ser o procedimento que você vai acompanhar, auxiliar o médico em procedimentos complementares e desde que tenha sua supervisão direta, o médico pode avaliar a situação e dentro daquela situação ele dizer, olha, vem aqui, pode fazer isso aqui, pode fazer aquilo ali, dentro da supervisão, do comando dele, porque o ato médico é dele. Relatar o caso que você observou, explicando teoricamente o procedimento, nunca identificando o médico, sua equipe e o paciente no seu relato. Então, foi aquilo que eu falei para vocês, que vocês podem trabalhar muito o storytelling. Para mim, é um grande recurso do marketing, é você trabalhar o storytelling no seu perfil, porque você consegue preservar a imagem de outras pessoas, você consegue relatar o que você fez, consegue trazer informação
importante para as pessoas que seguem vocês. E aí fica aqui uma formulazinha que eu gosto de dar para o acadêmico de medicina em relação ao marketing digital. 2 coisas vocês podem fazer sem ter medo de qualquer processo ético ou judicial, que é informar e inspirar. Se vocês fizerem isso muito bem no perfil de vocês, pode ter certeza que vai dar certo. Que vai dar certo, porque é isso que as pessoas estão buscando. Elas estão buscando informação, e é isso que o Conselho Federal de Medicina quer, tanto do médico como do acadêmico, em relação a perfis em rede social. O Conselho Federal quer justamente que vocês tragam informação para a sociedade, que vocês tragam melhor conhecimento sobre a saúde pública. Então, podem e devem abusar de storytelling, de informação, dentro do conteúdo que vocês produzem na rede social. Inspirar também, certo? Porque todo mundo, de alguma forma, busca inspiração também na rede social. Então, se vocês fizerem essa casadinha de inspiração com informação, é possível que o resultado seja muito bom e vocês já vão estar se protegendo de qualquer erro, de qualquer equívoco em relação ao conteúdo de vocês. E aqui eu queria ler uma frase para terminar aqui essa palestra. Se você não tem coragem, não adianta ter vontade. Muitos de nós não vivemos nossos sonhos porque estamos vivendo nossos medos. Então, uma sugestão que eu dou é que vocês tenham, sim, um perfil profissional, que vocês se dediquem a esse perfil profissional. Porque é o presente. Eu não vou nem dizer que é o futuro. É o presente. Vocês parem para observar e vejam quanto vocês consomem de conteúdo de pessoas que são da área médica, que vocês seguem. Então, isso é importante para o posicionamento profissional de vocês. Sugiro a todo acadêmico de medicina começar o perfil ainda na faculdade. Porque ali ele vai aprendendo aos poucos e se informando. E se ele errar, ele não tem ali tanto problema com o Conselho Regional de Medicina, dá tempo dele consertar. E quando aquele virar um perfil, de fato, um perfil médico, o acadêmico ele já vai estar muito mais seguro daquilo que ele está fazendo. Certo? Então, eu queria agradecer, deixar aqui um espaço para as perguntas, se alguém tiver, dizer que eu aguardo vocês lá no meu perfil do Instagram, @prof.simonepamponetti, com temudo no final, e me coloco à disposição também por lá para responder perguntas, dúvidas que vocês tenham. Fico muito feliz quando acontece esse tipo de interação. Então, obrigada, Lara. Fica à vontade aí para poder conduzir esse finalzinho. Eu acho que está mudo o seu, não? Sempre esqueço de ligar o microfone. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu fazer alguma pergunta? Não? A senhora comentou sobre o antes e depois, né? Aí tem uma questão, igual, o paciente marcou você, colocou no feed e marcou você. E aí tem a abinha de fotos marcadas. Essas fotos marcadas do antes e depois poderiam dar problema ou não? Já que você não chegou a repostar, só está lá na aba de fotos marcadas.
Não vejo problema, mas se tiver como excluir, eu excluiria a foto marcada. Mas repostar, não reposta de jeito nenhum, tá? Certo. Realmente, como o Adeusi comentou aqui, foi muito esclarecedor. Acho que não ficou muito nenhuma dúvida, mas se alguém quiser perguntar, fica à vontade. Na minha opinião, acho que foi bem esclarecedor mesmo. A doutora não deixou nenhum espaço para dúvidas, nenhuma margem para mal-entendidos. Alguém? Então, Então, acho que é isso, doutora. não precisa chamar de doutora. Estou Tem gente, acostumada. tem gente que me chama até de tia no perfil e tá tudo ótimo, porque a minha filha faz medicina e é colega de vocês, então tá tudo certo. Eu já estou acostumada até a ser chamada de tia, tá? Então, fique à vontade, não precisa desse formalismo, não. Muito obrigada, viu? Foi ótimo. Obrigada a você.